Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel e no nosso quadro Indigenismos de hoje, em parceria com o canal do História em Casa, nós vamos falar de um assunto muito importante. Você já se perguntou o que significa o termo racismo ambiental? E o que teria a ver esse termo com a situação dos povos indígenas? Bom, se você não sabe nada sobre nenhum desses dois assuntos, fica no vídeo de hoje para entender mais sobre essas informações. Antes de a gente entrar no termo do racismo ambiental em si, eu acho importante a gente começar a falar sobre a questão dos povos indígenas nesse contexto racial. Vários vídeos aqui do canal a gente já falou sobre essa questão, mas vale a pena lembrar, quando a gente está falando sobre questões raciais dentro do nosso território brasileiro, isso inclui tanto a população negra quanto também as comunidades tradicionais, como os povos indígenas e quilombolas. Eles também entram nesse rol, né, para essa garantia constitucional dos seus direitos e também, consequentemente, infelizmente, eles entram nesse rol das pessoas que estão sendo negadas a esses direitos. Esse termo racismo ambiental ele surgiu na década de 70, lá nos Estados Unidos, quando a população se mobilizou atrás da chamada justiça ambiental. E tudo isso ganhou destaque internacional quando a população lá de Warren County, da Carolina do Norte, eles se reuniram devido a uma denúncia que eles estavam realizando, protestando contra os aterros de resíduos tóxicos que estavam sendo despejados em bairros em que estavam em situações periféricas, onde a maioria daquela população que estava lá, que habitava, era uma população negra. Após outra pesquisa realizada, foi constatado que 75% dos resíduos tóxicos na região sudeste dos Estados Unidos estavam todos sendo despejados em bairros em situações periféricas, ou seja, foi comprovado que aquilo não era um caso isolado, era um caso estrutural e que acabou então sendo comprovado com a questão de justiça ambiental que aquilo era um caso de racismo ambiental. Aqui no Brasil, os primeiros casos de racismo ambiental foram identificados no Rio de Janeiro devido às favelas. As favelas, como a gente sabe muito bem, ela existe o gênero, raça e cor que estão lá naquela região. E muitas vezes aquelas políticas públicas não chegam para aquelas pessoas, muitas vezes têm os seus direitos que estão previstos na nossa Constituição negados pelo governo federal e muitas vezes eles são esquecidos. Apesar do nascimento desse contexto da justiça ambiental junto com o racismo ambiental ter iniciado devido a essas denúncias com relação aos bairros periféricos, hoje em dia nós conseguimos adentrar nesse tema, levando isso para diversas outras situações de vulnerabilidade. Uma delas é a questão dos povos indígenas. A gente sabe muito bem que hoje em dia as terras indígenas elas possuem a garantia constitucional na nossa Constituição, ou seja, lá no nosso artigo 231 é garantido com relação aos povos indígenas que ele tem uma demarcação em suas terras. Porém, o que é muito difícil acontecer, além de demarcar em si, é muito difícil ter também políticas públicas para essas terras indígenas. Então, o que acontece hoje em dia é que muitas terras indígenas que conseguiram a demarcação, que já é uma etapa super difícil de conseguir, hoje em dia elas são esquecidas pelo nosso governo federal. Ou seja, não chega a questão das escolas, que é a política de educação, não chega a questão de saúde pública, que eles possuem uma saúde específica, que deve se respeitar dos padrões culturais desses povos, que a gente já falou em vídeos passados aqui também. Além disso, também, eles precisam de garantia de segurança dentro das suas terras. Temos que lembrar que hoje em dia não basta apenas demarcar uma terra indígena. Hoje em dia nós temos também que pleitear a segurança pública das terras indígenas. Por que isso vem acontecendo? Bom, isso vem acontecendo porque hoje em dia não é mais como 500 anos atrás, não é mais demarcar e deixar que aqueles povos se virem dentro da sua própria sustentabilidade. Hoje em dia a gente tem que lembrar que quando a gente demarca uma terra indígena, aquela terra indígena está no meio de um processo difícil de questão territorial, ou seja, entrando em conflito com garimpeiros, muitas vezes entrando em conflito com fazendeiros, risicultores, com a agropecuária. Então eles estão lidando ali com grileiros, estão lidando com a mineração, que muitas vezes entram com a questão de armamento pesado com aqueles povos indígenas, ou seja, a gente precisa de uma segurança para aqueles povos sobreviverem. Hoje em dia é muito difícil terras indígenas conseguirem viver da sua própria subsistência devido à questão que os rios estão poluídos pelo garimpo, não existe mais peixe para se alimentarem, eles não podem mais plantar naquele solo, porque aquele solo também está poluído devido aos lençóis freáticos que vão embaixo das suas terras, do seu território. Então tudo isso gera uma falta de infraestrutura e uma falta de segurança para a vida daqueles povos. Ou seja, mais uma vez a gente percebe que essa questão ambiental de rejeitar, de anular determinada população, de não garantir aqueles direitos, existe também uma característica. Existe gênero, existe cor e existe raça. Por isso que também a gente engloba nesse aspecto os povos indígenas, como também outra comunidade tradicional, os quilombolas, os ribeirinhos, os faxinalenses. E o que a gente pode concluir com isso é que o desenvolvimento desenfreado do capitalismo, ela gera esses sacrifícios. O que a gente percebe é que o capitalismo sacrifica corpos, sacrifica gêneros, sacrifica raças.
Ou seja, ele escolhe as pessoas que vão ser sacrificadas em prol do seu próprio movimento. E geralmente essas pessoas que são sacrificadas são essas que nós listamos aqui no vídeo de hoje. Não é à toa, pessoal, que a maioria da nossa legislação que nós possuímos aqui no Brasil, ela foi feita em prol do desenvolvimento da nossa sociedade capitalista. Quando a gente fala do Código de Águas, do Código Florestal, do Código da Mineração, não pense que a gente está regulando, trazendo situações melhores para essas populações, né? A partir de uma regulação, a gente imagina, então isso vai ser melhor, porque vai estar regulado. Não. Tudo isso, quando foi criado, sempre foi criado pela sociedade ocidental, capitalista, branca, eurocêntrica, que nós somos, em prol do desenvolvimento capitalista. Ou seja, o Código de Águas foi criado para a gente conseguir ter as hidrelétricas. O Código Florestal praticamente foi criado para regular a questão das madeireiras no Brasil. E o Código da Mineração para regular a situação do garimpo. Ou seja, a gente percebe que tudo isso foi feito em prol de determinada comunidade, determinadas pessoas que estão no topo dessa pirâmide. Ou seja, enquanto isso, outros grupos populacionais deveriam ser sacrificados. Por isso, então, essa ideia do racismo ambiental e que a gente observa esses tipos de grupos, essas situações de vulnerabilidade.